Olá, boa tarde, bem-vindo ao relatório desta semana. Vamos direto às recomendações, sempre começamos com as recomendações e olha, tem muitos pontos no milho, né? De uma forma muito detalhada, vamos falar sobre as recomendações no milho, depois entramos na parte de análise. Então deixa eu mostrar a tela aqui, nós termos, e essa informação, fazer a distinção entre milho verão, né, milho de primeira safra, que a colheitadeira lá no Rio Grande já está rodando até um bom tanto, Santa Catarina e Paraná começando, então milho verão, e depois eu vou falar sobre milho safrinha, que já o plantio está começando. Então vamos lá, milho verão, vou marcar item por item. Vamos começar pelo milho verão. Head de posição vendida, 50% do volume, use o contrato de maio. Por que a gente não vai usar o contrato de março? Porque o contrato de março praticamente não tem tempo. Então, se você tem milho que vai ser colhido na primeira safra, nós vamos agora começar a fazer hedge com o contrato de maio, 50% do volume. Volume de hedge, né? Aí, não de produção, né? Dentro do portfólio você vai saber quanto que é. Venda antecipada, chegue a 100% do volume projetado. Então, deixa eu marcar, venda antecipada, milho verão, chegue a 100% do volume projetado. Se você faz vendas antes de colher, vamos concluir essas vendas, chegar até 100% do volume de venda antecipada. Pós-safra, obviamente, tem colheitadeira rodando e não é em todo lugar. Então, conforme a colheita permitir, chegue a 25%. Então, conforme vai colhendo, vai já, se não foi vendido, se não está preenchendo o contrato, já vai colhendo e chegando a 25%. Eu sei que tem, na maioria das regiões ainda não vai dar para fazer isso, mas a ideia é o que não foi vendido até 25%, vai colhendo e vendendo. Então, vou marcar isso. Vamos agora para milho safrinha, que responde a grande parte da produção de milho do Brasil. Hedge B3, então dentro do seu portfólio, o que é Hedge B3? Faça a hedge de 50% do volume, use o contrato de julho. Quero fazer uma distinção aqui entre Hedge B3 com a estratégia de long basis, a ideia é de você vender para você armazenar um tempo, aí nós estamos usando contratos mais para frente, setembro ou dezembro, mas isso nós estamos falando do Hedge B3, que é pré-safra, para entrega na safrinha. Então, para entregar na safrinha, aí por isso o contrato julho, deixa eu marcar, hedge B3, faça hedge de 50% do volume, use o contrato de julho. Venda antecipada, isso é venda antecipada de milho safrinha, chega a 70% de volume de venda antecipada, 70% do volume. Lembrando que essas porcentagens são conforme seu portfólio, não a produção total. Deixa eu marcar. E, finalmente, por último, se ainda tem milho disponível da safrinha 2024, então volumes de milho safrinha que você ainda tem, chegue a 65%. Deixa eu marcar. Qual que é a lógica disso? Nós temos temporada de venda dezembro, janeiro, março. Então, já passou mais ou menos 2/3 da temporada. Então, nós queremos chegar até 65% vendido. E aí, se a gente tiver aquela última arrancada em março, ótimo, vai melhorar a média. Se o mercado começar a ceder, a gente já vendeu mais do que a metade. Então, chegar a 65% do volume vendido. Depois a gente preenche o restante da tabela. Agora, vamos à parte de análise. Vamos lá, deixa eu puxar as imagens. Primeiramente, essa pirâmide, que é a nossa filosofia de trabalho. A base da pirâmide é montar um portfólio de plano comercial. Trabalhar junto, montar o portfólio de plano comercial. Desta forma, as recomendações são específicas para a sua operação. A boa comercialização é a junção do conhecimento de mercado com as necessidades de cada operação, e cada operação é diferente, então a forma de implementar e executar é diferente. Filosofia de trabalho por trás é esse nível verde, o nível do meio da pirâmide, que é temporada de compra e venda, a posição dos fundos e análise técnica. Essa parte agora, nós vamos estar cuidando do meio dessa pirâmide,
finalmente a execução. Então, a filosofia de trabalho nisso é embasado nisso. Agora vamos para a parte dos fundos do milho. Nós vamos falar sobre milho, fundos e depois a análise técnica e depois nós vamos falar da soja. Deixa eu pegar uma caneta azul para marcar, vamos ver se fica legal. Gostaria de fazer o contraste, eu estou mostrando aqui o ano de 2024-25, eu gostaria de mostrar um ponto de virada aqui, bem na virada de novembro, nós tivemos a seguinte situação, os especuladores estavam vendidos, e aqui eles inverteram a posição. E você vê que agora os especuladores, eles compram, se eu não me engano, essa é a 7ª semana consecutiva de compras. Vamos lá, 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7. 7ª semana consecutiva de compras. Nesse patamar, deixa eu tirar um pouco da imagem. Nesse patamar, nós já temos a posição comprada, nesse patamar, a posição comprada já é grande o suficiente para justificar venda na contramão dos especuladores. Ou seja, os especuladores já inflaram o preço suficiente para justificar vender. O preço do milho em Chicago está artificialmente alto por causa da pressão dos especuladores. Então quer dizer que não vai mais subir? Quer dizer que a gente não pode mais se animar? Aí que entra a temporada de venda e mais análises. Mas fica essa informação e agora vamos para análise técnica. Tecnicamente, vamos olhar o contrato de março. Esse é o milho em Chicago no contrato de março. Daqui para frente, talvez mais uma semana eu ainda vou estar falando do contrato de março. Muito em breve nós vamos estar transicionando. Então, eu queria começar pelo milho em Chicago. Esse é o da B3. Deixa eu puxar aqui a imagem do milho em Chicago. Perfeito, aqui. A imagem do milho em Chicago. Vamos voltar a colocar isso de lado e vamos ver o que aconteceu em novembro. Lembra que em novembro teve alteração, que eles estavam vendidos, eles foram comprados? Essa movimentação de alta, isso é compra especulativa. Compra especulativa. Existe um quadro fundamentalista? Existe. Existe justificativa? Existe. Mas é importante reconhecer que a movimentação dos especuladores e do preço tem representado uma compra especulativa. É isso que nós temos visto ao longo desse período. Falando de Chicago, esse nível próximo dos $5 é um grande gargalo psicológico que faz o produtor de milho dos Estados Unidos querer vender. Eu acredito que tem grande pressão de venda em cima desse mercado na casa dos 5, próximo dos 5. Alguns contratos, maio, julho, já passaram dos 5, setembro e dezembro nem chegaram nos 5, mas existe essa resistência psicológica. Qual que é o cenário? Possibilidade número 1, a gente consegue superar e o milho decola. Ótimo, isso seria uma notícia muito boa. Possibilidade número 2, lembrando que amanhã tem relatório do USDA. Possibilidade número 2, o milho tentou superar aqui, não conseguiu, vai cair e vai procurar algum nível de suporte. Nessa altura, provavelmente esse suporte, essa média móvel de 200 dias. A possibilidade número 3 é que o milho vai continuar em tendência de alta, tentando superar esse mercado, até que eventualmente a gente consegue passar essa pressão de venda dos 5 e subir para um patamar mais alto. Nós não temos risco climático nos Estados Unidos no curto prazo. Nos próximos meses, nós não temos risco climático. Nós temos risco de atraso de plantio no Brasil e nós temos a batalha de acres, né? Vai ter mais área de soja, mais área de milho. Então isso para as próximas 6 semanas, nós não vamos ter risco climático nesse período dessas próximas 6 semanas. Meu medo, o meu receio e o motivo de recomendar vendas tão agressivas
é que a gente vai ter o seguinte cenário. A gente vai ver o milho perdendo suporte, e aí vai cair para cá, e aí em Chicago talvez até dê meia volta, mas agora vamos voltar e vamos falar da B3. Vamos voltar aqui para a imagem da B3. A B3, existe a possibilidade, agora nós estamos falando do contrato de março de milho B3. Existe a possibilidade, cadê o pincel? Tá aqui, vou trazer para cá. Existe a possibilidade que esse mercado vai subir, decolar e ser muito animador. Mas se o milho em Chicago cair, provavelmente esse mercado vai ficar fraco. E aí o que acontece? Nós só temos mais ou menos umas 6 semanas ainda na temporada de venda de milho. Então, se Chicago cair por causa do relatório amanhã, o milho, aí se emendar plantio de milho safrinha mais rápido, aí se o mercado físico dá uma desacelerada, existe a possibilidade, na minha opinião, existe a possibilidade de faltar janela de temporada de venda para a gente terminar de fazer o nosso trabalho de venda de milho de primeira safra, de Red B3, disso. Então, eu não digo para apostar todas as fichas numa queda amanhã, não é isso. Mas a gente tem que se posicionar para que, se o mercado não tiver aquela última arrancada em março, a gente está pelo menos ok. A gente tem que fazer uma média, fez uma média forte aqui, baixou um pouquinho, termina a média, ainda uma média forte, tudo bem, certo? A gente tem que se posicionar dessa forma. E se, obviamente, se der aquela próxima arrancada para cima, excelente, a gente está feliz, a gente termina de concluir. Então, a lógica por trás das vendas feitas, recomendadas, né, nessa semana é para a gente tirar esse atraso, para a gente conseguir estar numa posição em preço e porcentagem forte, para, se a gente não tiver essa última arrancada de alta em março, que muitas vezes a gente tem, a gente torce para ter, para a gente poder estar bem. E se tiver, ótimo, a gente vai terminar de resolver a nossa vida, melhorar a média e sem muita preocupação. Agora vamos falar sobre a soja. E também tem forte conexão o mercado da soja com o mercado do milho. Vamos lá. A posição dos especuladores, falando de soja, é um pouco diferente da do milho. A notícia boa, vou pegar uma cor aqui, talvez o verde vai destacar bem. A notícia boa é que ao longo do último mês a gente está com uma posição líquida dos especuladores compradas. É a primeira vez desde 2023 que a gente tem visto os especuladores comprando soja. Eles falam, eu acho que soja vai subir. Que alívio, né? Ainda não é uma posição grande, ainda não justifica venda na contramão dos especuladores, mas pelo menos eles não estão mais apostando na baixa. Eles estão comprados. Isso é uma notícia boa, isso é uma notícia animadora. Você vê que eles foram, a gente viu a posição do milho, né? O milho aqui já estava positivo e aí disparou para cima. A soja está bem mais relutante, ou seja, os especuladores estão apostando numa alta maior para o milho do que para a soja. Então vamos analisar isso tecnicamente, como é que isso tem sido tecnicamente. O milho, deixa eu puxar aqui o pincel de preto, que fica legal. O que aconteceu no milho? A gente teve o Golden Cross. O que é o Golden Cross? A média de móvel de 20 dias sobe, aí aqui, e a gente viu o milho ter uma arrancada tipo assim, em Chicago. A soja bateu na trave umas 2 vezes e até agora não conseguiu superar essa média de 200 dias, mas também, desde que começou o ano, toda vez que ela veio aqui na média móvel de 20 dias, até então, tem se sustentado. Então a gente pode torcer. Qual que é a torcida? A torcida é que o mercado da soja está atrasado, mas que a gente vai ter esse mesmo Golden Cross. A gente vai ter essa média subindo aqui, essa média aqui, o mercado vai fazer algo assim, e a gente vai ver novamente uma soja de 11, 11,5, uma soja animadora. Não aconteceu ainda. Vou
vou fechar a tela aqui, depois eu vou puxar, deixa eu desligar aqui a tela para falar sobre esse raciocínio. Se você pegar o preço do milho, preço da soja dividido pelo milho, a razão entre esses dois preços não gosta de ficar muito longe. O mês de março é o mês aqui nos Estados Unidos que fala Battle for Acres. Qual que vai ter a negociação mais forte? Qual que vai ter mais ânimo no mercado, por assim dizer? Essa razão, tem várias pessoas que eles deixa eu só fechar a tela aqui que tá distraindo, tá? Tem várias pessoas que eles falam, essa razão tem que ficar 2,5, ou 2,4, 2,6, e quando faz assim, aí faz assado, beleza. Na minha opinião, a forma mais coerente de trabalhar essa informação é dentro de uma faixa. Eu já vi essa razão entre esses dois ficar muito tempo e ficar muito confortável entre 2,3 e 2,7. Qual que é o grande porém? Quando ele fica mais próximo do 2,3, você começa a ver, né, a soja puxando o milho para baixo ou o milho puxando a soja para cima. Eles não gostam de ficar muito longe dos 2,3. E a gente já teve, no passado recente, muitas vezes ele caindo abaixo dessa razão e ficando 2,25, alguma coisa assim. O mesmo é verdade, quando chega a 2,6, 2,7, quando fica lá para cima, também fica desconfortável. Então eu penso nisso como uma faixa e a gente está bem pesado do lado de baixo dessa faixa. O que eu quero dizer com isso? Do ponto que nós estamos, parece para mim que ou a soja precisa puxar o milho para baixo ou o milho precisa puxar a soja para cima. E nós temos o relatório do USDA e toda vez que isso acontece, a gente tem um risco, tem uma incerteza. Obviamente o nosso sonho, a nossa vontade é por preços mais altos. Eu gostaria de ver o milho sustentado aqui e daí a soja tirando um pouquinho dessa diferença, a soja subindo. Isso seria minha vontade. Mas a gente tem que superar o relatório de amanhã e a gente tem que acompanhar. O que a gente está fazendo com essa informação? Se você ver as recomendações. Vamos aproveitar o bom momento do milho. Talvez não seja alta no mercado físico brasileiro. Talvez não seja alta, talvez seja. Mas vamos aproveitar o bom momento do milho para vender e vamos dar uma segurada na soja. Na torcida de ter oportunidades melhores por vir. O contrário também, se por acaso a soja tudo cair, depois desse relatório, aí nós vamos ter um outro fenômeno que nós vamos ter o que eu acho, provavelmente, uma recuperação em V, que eu acho difícil essa soja ficar muito pesada por muito tempo na véspera do período de plantio dos Estados Unidos. Então, se a gente tiver soja em queda 2 semanas, 3 semanas, talvez uma semana, eu acho que a gente vai ver uma recuperação em V, porque os especuladores já estão dispostos a comprar. Então, se cair, eu acho que nós vamos ver especuladores comprando mais soja. Mas, de qualquer forma, a gente tem que esperar para ver o número do USDA amanhã, antes de poder ter mais noção. Vou compartilhar a tela aqui novamente, para a gente fechar a lógica disso. Milho em Chicago. Então, essa primeira tabela aqui é milho em Chicago. Está nem em temporada de compra, nem em temporada de venda. Soja em Chicago está em temporada de compra. Os fundos em Chicago eles já acumularam uma posição grande o suficiente, uma posição comprada que é grande o suficiente, que justifica vender na contramão dos especuladores. E os fundos para soja, eles estão comprados, mas não justifica vender na contramão ainda. O milho está em tendência de alta, a soja está em tendência de baixa. E aí, partindo para o período de temporada no mercado físico brasileiro, o milho está em temporada de venda e a soja está em temporada de compra. Então, as nossas recomendações, se você simplesmente olhar essas duas tabelas, você vai ver que, do ponto de vista dos fundos, justifica vender milho, a tendência é de alta e a temporada de milho no mercado físico
justifica a venda. Então, nós estamos vendendo. E o contrário é verdadeiro. A temporada de soja em Chicago justifica a compra, no mercado físico justifica a compra, a tendência de baixa. Não é um ambiente que a gente gosta de vender. O que não faz tanto sentido é que, geralmente, esses mercados caminham juntos. E esses mercados o milho está falando vender e a soja está falando comprar. Então, isso daí a gente vai ter que ter esse ajuste. Mais cedo ou mais tarde, esses mercados vão ter que se aproximar novamente. Deixa eu deletar essa parte em inglês. Vamos lá. O prêmio no Brasil para a soja está fraco e deve continuar fraco até bem depois do fim da safra. O mercado físico de milho no Brasil está ativo e com bons preços, mas muitos dos compradores maiores não estão ativos. Comentário de câmbio. Eu tenho receio que o câmbio terá um grande impacto sobre preço no curto prazo para a soja. Temo que melhoria de câmbio será descontado do basis e câmbios piores pesarão ainda mais sobre o preço no mercado físico. O câmbio no mercado de milho pode ter um impacto nas próximas semanas, pois os estoques mundiais de milho fora dos Estados Unidos estão baixos, Assim, se há um incentivo para aumentar as exportações de milho do Brasil devido ao câmbio, o mercado doméstico pode ser forçado a pagar mais pelo milho físico para inibir a exportação. Ponto. Agora, considerações técnicas, vamos lá. A razão entre o preço da soja em Chicago e o preço do milho está próximo do limite que costuma negociar. Ponto. Assim, acredito que ou o milho irá puxar a soja para cima, ou a soja irá derrubar o milho. Ponto. O relatório do USDA do dia 11 de fevereiro
pode ser um estopim para esse ajuste. Bom, o conteúdo para essa semana de informativos de mercado chega ao fim. Se você tem alguma pergunta ou alguma dúvida, já deixe a sua pergunta e estarei respondendo no vídeo da próxima semana. Sem mais, boas vendas de milho e até a próxima semana. E vamos torcer por um bom relatório do USDA amanhã.